Olá pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre este livrinho que é Gold, Blood and Power, que é um livro do James Lacey. Este aqui é um livro que fala sobre a relação entre economia e guerra, né, em algumas batalhas bem decisivas assim na história. E tem alguns casos aqui que eu quero mencionar. Ele separa por idades, né? O James Lacey, ele é um historiador da Universidade de Leeds, da Inglaterra. Ele é dedicado a essa parte militar relacionada à economia. E fui pesquisar sobre livros dele traduzidos para português, só encontrei um. Então esse livro aqui vale a pena a gente comentar, porque está em inglês, muita gente não vai ler, mas tem informações muito interessantes para quem já dá aula de história e também para alunos ou ex-alunos aí que gostam de saber mais detalhes aí sobre algumas batalhas, né? Principalmente o aspecto econômico, sobre como que se sustentavam essas batalhas. Pessoal, tem alguns dados aqui muito interessantes que ele coloca. É, por exemplo, no capítulo aqui sobre a Idade Antiga, ele cita a situação envolvendo gregos e persas e também os romanos. Sobre os gregos e persas, eu quero mencionar aqui o seguinte: os persas, eles arrecadavam 17 mil talentos por ano, né? Aí você vai ouvir falar nessa palavra, né? Talento, nessa moeda. Você vai imaginar, e daí, né? O que tem a ver, né? Talento. Aqui é o seguinte: era moeda que tanto gregos quanto persas chegavam a usar. Claro que os persas também usavam dárico, né? Os gregos usavam as dracmas e as tetradracmas, mas o talento parece que é uma moeda em comum. E é o que acontece. Um talento era capaz de pagar o salário de 200 marinheiros por 2 meses seguidos. Então, um talento apenas. E ele coloca aqui que o Império do Dário, né, o Império Persa, ele era capaz de arrecadar por ano, em média, 17 mil talentos. Então é uma coisa impressionante, né? Um talento só era capaz de pagar muita gente, né? E, enfim, isso é um dado interessante que ele coloca aqui. Outra coisa que eu achei interessante, que ele coloca que quando o Alexandre o Grande conquista os persas, lá na época do Dário III, no século IV, ele consegue ali abocanhar o tesouro do Dário e são 200 mil talentos aproximadamente, né? Então, se a gente imaginar que um talento era capaz de pagar 200 marinheiros por 2 meses seguidos, então imagina 200 mil talentos é muita coisa. E o Império Persa mantinha ali sua população vivendo com o básico, né? Então eles economizavam muito dinheiro, né? Muitos talentos e aí acabavam tendo esse tesouro. Outra parte interessante também que eu achei desse livro aqui é quando ele menciona, por exemplo, o fim do Império Romano, né? Porque nós aí com o hábito, né, enfim, que a gente vem ganhando aí através de livros que nós já lemos da universidade, estudos que nós já fizemos a respeito disso, nós temos a tendência de acreditar que houve uma longa crise do Império Romano entre os séculos 3 e o século 5, né? A partir do século 3 tem uma longa crise, uma crise de 2 séculos, que vai levar Roma à sua decadência final e à sua conquista pelos germânicos, né? Então a gente sempre fala sobre isso, e aqui ele coloca aqui uma interrogação nisso, porque é o seguinte: ele vai colocar aqui que no século 3, quando os romanos começaram a sofrer as invasões dos povos germânicos, ele coloca que não foi automático a partir daí que os romanos começaram a cair. Por quê? Ele vai dizer que os romanos se recuperam. Então, no século III eles são invadidos, mas eles conseguem rapidamente manter algumas finanças no centro do império. E assim eles usam isso para se recuperar. Então ele diz que o império realmente se recupera a partir do século III, apesar de ter tido a crise, porque ele vai manter uma fonte ali de recursos de arrecadação a partir do norte da África, principalmente a partir de Cartago, né? Aquela região ali do norte da África, ela vai ser uma grande fonte de minérios para o império. Então isso é manter o império economicamente ativo. O que ele vai colocar, o que vai se quebrar essa espinha dorsal no século V. Então, no século V tem a invasão dos povos germânicos de vez, né, a partir da ofensiva dos hunos, né, que vem da Ásia. Mas o que vai realmente quebrar a espinha dorsal assim, de arrecadação do Império Romano vai ser a invasão dos vândalos no norte da África, e eles vão acabar tomando as fontes de minérios dos romanos, né? Então é isso que faz os romanos quebrarem de vez. Então, porque eu sempre achava muito estranho como pode, né? O Império ficar 2 séculos seguidos em crise sem ter solução alguma. Pois é, ele coloca aqui aí uma espécie de explicação sobre essa situação, ou seja, os romanos se recuperaram lá no século III. E aí no século V caíram de vez, não teve jeito, né? Então, e aí ele vai avançando aqui, por exemplo, sobre a Idade Média,
ele coloca algumas coisas, ele separa aqui a Idade Média em Dark Ages, né, e Middle Ages. Sobre aqui a parte do Dark Ages, ele vai colocando aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, ele coloca aqui que os vikings, né, que na verdade são os nórdicos, né, os povos nórdicos ali, vikings era só uma função, mas aqui ele não faz muito essa distinção, né? Ele vai colocar ali da questão do Danegeld, né, que era um imposto que era cobrado sobre vários povos ali, inclusive sobre os francos, né, durante algumas décadas isso foi feito, quando os nórdicos dominaram ali um pouco essa região, né, do norte da Europa. Então eles cobravam em cima da Inglaterra, cobraram também em cima dos francos, né? Então ele coloca isso que é interessante. E aí, quando ele vai avançando aqui, daí ele vai falar um pouco assim sobre como funcionava a economia da Inglaterra na época da Idade Média, ali por volta do ano 1000, 1100. E aí o que é legal, né, que ele coloca aqui algumas situações de como que os ingleses eram preocupados com o valor da moeda, né, que eles já usavam. Então tinha um rei lá, o Henrique II, que uma época ele começou a ficar muito desconfiado de que quando teve lá uma crise inflacionária, né, os preços começaram a subir, ele começou a desconfiar que as pessoas que cunhavam as moedas, né, os caras que faziam a produção das moedas de prata, eles estavam diminuindo o conteúdo metálico obrigatório nas moedas, né, porque tinha isso antes, né, quando se dependia das moedas exclusivamente como meio ali de pagamento, então se obrigava a ter um mínimo ali de conteúdo metálico nessas moedas. E ele começa, esse rei, né, Henrique II, ele começa a desconfiar que os seus cunhadores, né, as pessoas que faziam a moeda, eles estavam diminuindo o conteúdo metálico de propósito. O que ele fez? Ele chamou todo mundo no palácio e ele, como punição, cortou um testículo e uma mão de cada um, né? Então, ali foram dezenas deles que acabou acontecendo isso com eles. E aí, depois de décadas ali, né, acabou acontecendo o mesmo problema. Ou seja, eles ficaram décadas sem dar esse problema, né? Parece que não estavam mais burlando o sistema, mas depois voltou a acontecer. Daí qual foi a solução arrumada para esses caras não serem punidos dessa forma tão violenta de novo? Eles começaram a tirar o nome das moedas, né? Porque cada homem ali que fazia a moeda, né, que tinha sua casa ali de cunha das moedas, o que eles fizeram? Eles começaram a tirar os nomes das moedas. Eles sempre colocavam os nomes como uma forma de identificação. Eles começaram a tirar e assim começaram a driblar a punição, porque era através dos nomes nas moedas que o rei conseguia rastrear quem é que estava produzindo, né? Então eles acabaram tirando isso. Então isso é uma parte também que eu achei legal de saber. Outras coisas, né? Ele vai citando muita coisa aqui. Aí, por exemplo, quando entra na Idade Moderna, ele vai falar lá já entrando na parte praticamente ali tem uma parte que ele vai começar lá para o final da Idade Moderna e começando a Idade Contemporânea já, na verdade, ele vai falar das guerras napoleônicas. E ele fala aqui sobre como que foi que a Inglaterra conseguiu sobreviver ao bloqueio continental. E isso aqui foi uma parte muito, muito legal também, porque ele mostra ali que não foi só o fato de Portugal e a Rússia ter furado o bloqueio continental que Napoleão tinha colocado, né? Para quem conhece a história ali, vai lembrar que o Napoleão ele queria bloquear a Inglaterra a partir de 1806, porque a Inglaterra era o maior inimigo da França e o Napoleão queria dois objetivos aí: enfraquecer a Inglaterra e também fortalecer a própria indústria da França. Eram esses dois objetivos. E a gente pensa, foi só isso então? Então Portugal furou o bloqueio, a Rússia também, foi só. Não, ele coloca aqui algumas coisas. Então, por exemplo, ele coloca que na Inglaterra começou a ser cobrado uma espécie de imposto de renda, né, sobre a classe média ascendente e os comerciantes que estavam aí ganhando muito dinheiro no século XVIII. Então, sobre essas classes aí, William Pitt, né, que foi o ministro da Inglaterra nessa época, o primeiro-ministro, cobrou esse imposto de renda, né? Mas ele colocou ali um sentido patriótico, né, que era necessário, porque eles precisavam enfrentar o Napoleão. E esse imposto foi colocado antes do bloqueio, né? Então, esse imposto já tinha sido colocado ali por volta de 1798. E aí, quando chega o bloqueio, em 1806, a Inglaterra estava ali financeiramente preparada, mas não era só isso. A Inglaterra também começou a oferecer títulos desde 1730, mais ou menos, que eram chamados de consuls, que eram títulos do governo,
que davam ali uma remuneração perpétua de 3% ao ano para quem adquirisse, né? Para a época, como era novidade, as pessoas acharam muita coisa, né? Conseguir 3% nesses títulos. E aí, isso foi mantido por décadas e décadas, esses consols. E aí o que aconteceu? Você comprava isso e aí você garantia essa remuneração. E aí o que aconteceu? Lá em 1798, quando o William Pitt aprovou essa ideia aí de cobrar essa espécie de imposto de renda, era para usar esse dinheiro para pagar os cônsuls, né? E o que que acontecia? Esse dinheiro que a Inglaterra arrecadava dos cônsuls, né, desses financiadores, ela usava para financiar suas guerras, né? Então era uma forma muito sofisticada dela se manter financeiramente enquanto era bloqueada pelo Napoleão. Então isso explica melhor, né? Porque se a gente acreditar só que Portugal e Rússia ajudaram a Inglaterra a se manter, não para muito em pé essa explicação, né? Então você tendo essa explicação sobre esse mecanismo interno que a Inglaterra tinha, fica muito mais fácil de entender como é que a Inglaterra sobreviveu. E aí, pessoal, o que que ele vai colocar? E aí, só para finalizar, eu vou citar só o caso aqui do século XX, que ele coloca aqui que, no caso, a Segunda Guerra Mundial, ela foi o momento, né, em que se quebrou um paradigma na história das guerras envolvendo a economia, que foi qual? Todas as guerras sempre tiveram o seguinte problema: você arrumar dinheiro para fazer a guerra. Ele vai colocar que na Segunda Guerra Mundial o dinheiro não era mais problema, porque ele colocou ali, né, o autor ele coloca ali a explicação de que os Estados Unidos, que era a maior potência do Ocidente envolvida na guerra, o que que ele fez? Ele criou um mecanismo em que os próprios cidadãos americanos financiaram esforços de guerra. E aí o que que aconteceu? Foram criados ali, foi criado um mecanismo que o governo incentivou as pessoas a comprarem títulos da guerra, né? E aí esses war bonds, né, que ele fala ali, eles foram responsáveis por manter os Estados Unidos aí com esforço máximo financeiro na guerra. E ele vai colocar que na Segunda Guerra Mundial o principal problema não foi o dinheiro. O principal problema foi colocar homens no campo de batalha, né, e colocar lá os instrumentos da guerra. Os tanques, os submarinos, eles existiram, ok? Mas essa era a principal questão, né? Era arrumar cada vez mais gente para participar do esforço de guerra. O dinheiro não passou mais a ser um problema, porque tinha dinheiro a rodo para você fazer tudo que era necessário para a luta, né? Então, isso eu achei interessante também, né? De ele colocar esse aspecto, né? Então é isso, né? Ele não vai focar tanto aqui nas batalhas, ele não vai falar nada disso. Ele vai falar mais sobre como que era o aspecto financeiro para manter esses esforços de guerra. Então vale a pena. Aqui eu só citei algumas partes que eu achei muito mais interessantes, assim, para mim, né? Mas quem lê esse livro aqui, ele está em inglês, né? Mas você, assim, com um pouco assim, de treino e tal, é possível, sim, ler esse livro aqui. Ele é bastante interessante, tá? Então, leia esse livro, pessoal, Gold, Blood and Power, tá? Esse livro aqui é muito, tô tentando colocar aqui na capa, né, de novo. Gold, Blood and Power, tá? Do James Lessing, muito bom, né? Complementa muito aí, principalmente pra gente que já dá aula há bastante tempo, quem gosta de história, essa parte militar e a parte econômica que explica muita coisa, tá, pessoal? Então era isso, só esses comentários mesmo. Obrigado e até mais.